Olá, pessoal! Hoje eu vim compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Algumas pessoas já me conhecem, alguns seguidores são novos, então nem todo mundo sabe da minha história, de tudo que passou, porque hoje eu falo de desenvolvimento pessoal, porque que eu carrego essa bandeira hoje. Então, eu sou formada em veterinária, sou formada há 11 anos, o tempo passa muito rápido, né? Quando a gente vê, já voou. Eu sou especialista em neurologia e quando eu me formei, o que eu queria era trabalhar em grandes hospitais, eu me dediquei para isso. Trabalhei em alguns hospitais renomados aqui de São Paulo e cheguei em um dos hospitais muito grande, com o que eu queria, dentro do patamar do que eu tinha sonhado na veterinária, tinha o emprego que eu queria, tinha um bom salário. Sabe quando você chega e você fala, putz, eu não tô feliz com o que eu consegui, né? Não é isso que eu queria. Eu falo que pagava um preço muito alto pelo meu trabalho, eu não tinha tempo livre para a família, não tinha tempo livre para os amigos, a minha vida era a casa e o hospital. E eu não tinha qualidade de vida. E eu não me dava conta, pensava, sou nova, é o momento de eu trabalhar, de ganhar dinheiro, vamos continuar. E aquilo foi gerando um estresse psicológico que eu ia deixando de lado. Até o momento que aquilo começou a se tornar alterações físicas no meu corpo. Então eu comecei a pagar um preço bem mais alto, né? Eu tenho enxaqueca desde criança praticamente, e nesse período a minha enxaqueca ela piorou muito. Eu fiquei viciada em analgésicos, eu comecei a desmaiar durante os atendimentos. E aí, diante de um desses dias que foi mais intenso, o desmaio, que eu fiquei mais tempo inconsciente, eu falei, eu preciso mudar minha vida. Se eu continuar assim, é a minha saúde que tá indo embora, né? Eu não vou ter mais muitos anos aqui na Terra. Então eu decidi pedir demissão, sem saber o que eu ia fazer, e foi aí onde começou a minha mudança. Isso faz 3 anos que aconteceu. E quando eu pedi demissão, eu falei, eu preciso descobrir quem eu sou, preciso descobrir o que eu quero fazer. E foi onde eu mergulhei em me conhecer. Comecei a fazer terapia, comecei a fazer vários cursos de desenvolvimento pessoal, então vários treinamentos de imersão, de ir lá e ficar o fim de semana todo em imersão para saber quem eu era, para saber o que eu queria. E eu acredito que nada é por acaso, né? Quando a gente dá um passo, Deus, o universo, cada um vai ter a sua crença, ele vai trazendo na nossa direção as coisas que a gente precisa. E aí, no meio desse caminho, dessa trajetória, eu conheci o mundo empreendedor, comecei a empreender em paralelo à veterinária. Então hoje eu ainda atuo na veterinária, mas eu atendo só a minha especialidade, só a neurologia, com horário marcado. Comecei a empreender nesse período, então tem 2 anos que eu comecei a empreender também e continuei me dedicando a crescer, a me descobrir. Eu falo que esse processo do autoconhecimento é como se fosse uma cebola, embora eu não goste de cebola, mas é a comparação que tem melhor. Então é como se fosse uma cebola que você vai tirando uma casca e tem outra, você vai tirando uma camada e tem outra. Então você resolve uma coisa, você vai descobrindo que tem outras coisas para você trabalhar em você e para você crescer e que sempre tem como evoluir e melhorar o seu potencial. Então é uma coisa que tem feito muito bem para mim, me faz um bem muito grande. Eu gosto muito de estudar, gosto muito de ler. E como tem me feito bem, eu decidi compartilhar com as pessoas, né? Porque às vezes pode ajudar uma outra pessoa, uma história que eu falo, uma experiência minha, algo que eu trago de um livro. Então, por esse motivo que eu comecei a compartilhar com vocês aqui no Instagram também, para poder ajudar outras pessoas. Então, isso é um pouquinho bem resumido, né, do que aconteceu, do porquê que hoje eu estou compartilhando esse conteúdo no Instagram, porque hoje eu estou empreendendo, porque lá atrás teve uma história, um passado que teve um sofrimento e que eu decidi mudar, né? E sempre é possível mudar, nunca é tarde. Às vezes as pessoas pensam, mas eu já tenho tantos anos, eu vou mudar e começar tudo agora. Eu tive que enfrentar isso, né? Eu não sou tão velha, mas eu também não sou novinha, eu tenho 34 anos. E quando eu decidi sair, pedir demissão, não foi uma coisa que todo mundo apoiou, não foi algo que a minha família tava, legal, você vai empreender agora, largar uma coisa que você estudou 8 anos para se formar. Não, as pessoas eram muito contra, mas elas não eram contra porque elas não queriam o meu bem. Era justamente por querer o meu bem, porque elas estavam acostumadas com algo que era ali conhecido, que elas queriam que eu permanecesse, mas só eu sabia a dor que eu estava vivendo, do que era cada dia trabalhar, do que era cada dia ir para o hospital, e muitas vezes eu ia chorando trabalhar. E chegava lá e fazia que estava tudo bem. Então você vai ter que enfrentar isso, de sair da sua zona de conforto, das pessoas te julgarem, mas você tem que buscar o que faz sentido para você e o que te faz feliz. E hoje eu posso dizer que eu tenho uma vida, não ainda toda a vida que eu quero e que eu sonho e que eu almejo, mas tenho uma vida muito melhor e com muito mais qualidade do que eu tinha antes. E a cada dia eu percebo que isso vai melhorando e que isso vai aumentando cada vez mais. Então, se eu puder ajudar outras pessoas a também assumirem esse controle e mudar, fazer o que faz sentido para você, então é esse o motivo de estar compartilhando a minha história, de estar compartilhando esses ensinamentos com vocês.
Se tiverem alguma coisa que queiram saber, alguma pergunta, ai Tati, conta mais disso, como foi esse processo, como foi essa mudança, o que as pessoas falaram, me falem aí no direct que aí eu vou contando em outros vídeos.